a palavra dele no coração de cada um de nós. Queria convidar vocês a verem suas Bíblias em Lucas capítulo 5. Estou seguindo um cronograma lá, tá bom? Dos temas e dos versículos a serem memorizados também. Então, Lucas 5, nós vamos ler os versos de 1 a 11. De manhã eu falei sobre o chamado de Deus, e a gente aprendeu que são 3, e para facilitar, são 3 que começam com a mesma letra. Quais são eles? Você lembra? Isso. Vamos falar junto. Salvação, santificação, ser feliz. Pronto, acho que pelo menos esse daí deu para memorizar bem, né? Agora não serão 3 pontinhos assim fáceis, né, de memorizar. E também não vamos começar com a letra S. Às vezes espero que Deus de igual modo escrever sobre o nosso coração aí. Lucas 5, 1 a 11. Então a gente vai falar sobre o chamado e a graça a Deus por aqueles que Deus realmente chamou. E agora eu vou falar sobre o segundo código, que é aqueles que foram chamados, são santificados e servem porque confiaram em Deus. Então nós vamos falar sobre o código da confiança. Bom? A confiança em Deus, a confiança no Senhor. E aí, Lucas 5, de 1 a 11, tem uma coisa para dizer para a gente. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a areia, deixando tudo, o Senhor. Confiança é o código de vida com Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo nos deixou registrado em Romanos 10:17 assim: ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esse está escrito em Romanos 10:17. E a minha pergunta é: o que foi que Pedro ouviu no carpinteiro naquele dia que tanto impactou a sua vida? O que ele ouviu? Bem, uma coisa eu tenho certeza: ele ouviu as palavras do pregador. O pregador subiu no barco e proclamou a palavra. Será que foi um sermão sobre a vida eterna? Será que foi uma mensagem sobre o arrependimento? Será que foram alguns trechos do Sermão do Monte? Bem, eu não sei isso que foi que Pedro ouviu. Eu sei que ele ouviu as palavras do pregador, isso eu tenho certeza. Agora veja, Pedro tinha pescado a noite toda e não havia pego nada. E aí, de manhã, eles chegam no mar, aquele mar, depois de labutarem a noite toda, trabalharem a noite toda,
para a alma, mas ela faz bem para quem quer ouvir. Quanta gente já ouviu e nada mudou na vida, porque o coração estava fechado. Mas para aqueles que querem ouvir e atender a palavra de Deus, ela é bálsamo, é um privilégio. Agora, nem sempre, por mais que a gente queira, o nosso coração está propenso assim. Você sabe que tem certos cultos que não vão nem para frente nem para trás. Começa o culto, tem as músicas, está lá, aí vem o pregador, ele continua lá, e aí a coisa parece que não anda e não acaba. Outro problema. E aí tem culto que é assim, você está cansado, o pregador falando, você está pensando outro dia, o pregador falando, você está com sua cabeça no trabalho, porque a pista não estava ligada, e aí você fica pensando assim, por que você veio lá no último ano, perto da saída do banheiro? Assim eu estava escondido no banheiro, vazava, ia embora. Tem dia, gente, que a gente está nessa situação. Por mais crente que a gente seja, por mais crente que você seja, tem dia que a coisa não está legal, você não está bem, alguma coisa na vida não está bem, e a gente não está aberto assim como deveria estar. Certa feita lá em Campinas, eu convidei um pregador, e ele foi lá. E meus irmãos, no domingo à noite, ele pregou 1 hora com Deus. 1 hora com Deus. Bem, no sábado era aniversário, eu já tinha um presente com ele. Aí no sábado à noite, as igrejas estavam lotadas, e aí sabe o que é, né? Aniversário de igreja, às vezes é uma situação muito boa, mas às vezes o problema também é que a igreja não está fazendo especial. E sempre tem dentro das igrejas aqueles irmãos que também querem fazer especial. Então haja especial. E aí eu falei, olha, pastor, aniversário, o irmão está aí e tal, né? Nosso costume é pegar 40, no máximo 50 minutos. Ele falou, não, deixa comigo, porque no sábado eu vou 1h10. Aí no domingo de manhã, 1h20. Eu falei para ele no almoço, falei, pastor, olha, está sendo muito edificante, né? Mas hoje é domingo, hoje à noite, entendeu? Amanhã tem muita gente na igreja que sai 4 horas para trabalhar. Então, se agora à noite você puder dar uma folhadinha, dar uma resumida e tal. Ele falou, não, deixa comigo. Irmãos, e aí eu fiquei esperando que realmente desse uma folha errada, né? E começou a pregar. E tal, quando deu mais uma meia de pregação, eu disse assim, agora eu vou começar o primeiro ponto. Meu Deus do céu, eu já fiquei agoniado. Pensei, no final dessa mensagem, o povo vai me escalar. E aí eu fiquei tenso e tal. E aí, quando deu na Santa Cruz, ele não estava nem escutando a mensagem ainda. Irmão, depois dos 50 minutos, eu não ouvi mais nada. Eu já comecei a pensar no povo, pensar no outro dia e tal. E quando terminou o culto, eu corri para a porta e pensei assim: vou me preparar, que hoje eu vou levar. Lá eu consigo o pastor ficar na porta, não sei se é assim, mas eu fico lá, junto com o pastor, a gente com o pessoal. E na saída, o irmão pegou na minha mão e falou assim: pastor, que bênção com essa conferência. Por isso eu não trouxe pregador aqui antes. Muito obrigado, foi maravilhoso. Vamos para casa abastecido. Ontem, hoje comeu, hoje à noite. Aí eu fiquei bem assim, né? Deve ter sido uma exceção. Aí passaram mais algumas pessoas, soltaram com a noite, e de repente o irmão pegou a minha mão e falou assim: pastor, eu sou padrão, pastor. Eu falei: sério? Pastor, eu sou padrão. Ouvi as mensagens, eu entendi que eu estou errado mesmo. Pastor, eu não dava o dízimo. Mas agora eu vou dar, pastor, acabou isso aí. Hoje eu entendi. Chorando, irmãos, me abraçou e disse: eu vou acertar minha vida com Deus. Obrigado por fazer esse pregador. E aí passaram-se mais algumas pessoas. Lá vem o irmão com os olhos vermelhos, de tanto chorar. E aí ela apertou minha mão, me abraçou e falou: ah, Deus te abençoe. Como foi bom Deus sempre ter iluminado para fazer esse pregador aqui. Irmãos, aí quando eu vejo ele lá, aí minha filha caiu. Pensei assim: ah, meu Deus, o Senhor preparou essa conferência, o Senhor abençoou essa conferência, a água da vida caiu aqui, caiu ali,
e ela caiu. Eu perdi a oportunidade. Daí em diante eu disse assim para Deus: Senhor, aonde a tua palavra for aberta e alguém for pregar, se o Senhor não achar mais ninguém no mundo para falar, eu te prometo que meu coração vai estar aberto para o Senhor falar. Eu quero que o Senhor fale, porque a palavra de Deus é preciosa. Parênteses, fica tranquilo, eu não vou pregar 1h30. Tá bom? Fecha parênteses. Meus irmãos, a palavra de Deus é preciosa. Ela é vida, ela é transformadora, ela consola, ela cai aqui, ela cai ali, ela cai lá, mas ela germina, ela é acolhida no coração preparado, no coração que está sendo trabalhado por Deus. Ela gera fé, ela muda, ela gerou a fé no coração de Pedro, ela gerou a confiança no coração de Pedro. Quando aprendemos sobre Deus, quando atendemos ao chamado de Deus, aprendemos a confiar nele. Pedro estava começando a aprender, e nós precisamos aprender a confiar. Aprender a confiar para adorar, aprender a confiar para obedecer, aprender a confiar para fazer a obra de Deus. Aprender a confiar. Há uns 20 anos atrás, nós começamos uma igreja na cidade de Mojimirim, que fica a 50 quilômetros de Campinas. E aí, nós começamos a orar de manhã no domingo, para Deus nos dar um veículo, para a gente poder ir para lá. Aí alguns irmãos falaram assim: pastor, mas a gente não tem condição de comprar essa Kombi que o senhor está falando aí, porque a gente não tem condição de mover, o nosso passo está alto, isso, aquilo. Falei: irmãos, eu nem falei que a gente usava o dinheiro da igreja, estou falando que vamos pedir para Deus nos dar. Nesse período estava descobrindo um casal decente, e uns dias depois o rapaz falou assim: pastor, é o seguinte, eu tenho uma empresa e eu resolvi desfazer a sociedade. E aí eu estava pedindo a Deus, ele não é crente, e não se converteu até hoje. Eu estava pedindo a Deus que ajudasse que fosse uma cisão, uma divisão amigável. E Deus abençoou. E eu já vou pegar minha parte semana que vem. Aí eu fiz um compromisso para Deus. Falei: Deus, se o Senhor me ajudar, eu quero dar um presente para ele. Aí ele falou assim: o que ele está precisando? Na hora eu não tive coragem de falar que era uma Kombi, irmãos. Eu falei: senhora, mas por que comprar um violão, um teclado, um piano e tal? Ele falou: não, isso é pouco, pastor. Fala uma coisa assim mais substancial. Aí eu lembrei da nossa oração de manhã. Eu falei: já que você está falando, ele está precisando de uma Kombi. Ele falou assim: sério? Eu falei: sério. Pode procurar comprar meu pai. Nós compramos, ele foi na agência e pagou. Daí nós fizemos hoje uma igreja de Mojimirim, tem pastor, tem templo, tem casa pastoral, para lá na obra de Deus. E a gente foi aprendendo, está aprendendo a confiar em Deus, irmão. E a saber que até as nossas conversas aí no correr do dia, Deus está ouvindo, e ouvindo até a voz do nosso coração. Pedro, naquele dia, ouviu a voz do pregador, e na medida que ele foi ouvindo, ele foi aprendendo a confiar em Deus. E por que nós precisamos, por que nós temos que confiar em Deus? E aí eu quero dar alguns motivos aí com base nesse texto. Quero ver se eu sou bem objetivo. Quero que Deus abençoe o seu coração. Como um dos códigos de vida de Deus eterno é a confiança. Os salvos têm que confiar no seu Deus. Os salvos têm que aprender a descansar no seu Deus. E é isso que nós precisamos no texto. Em primeiro lugar, por que precisamos de confiança? Precisamos de confiança para viver o dia a dia. A rotina do dia a dia. O versículo 2 diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lado, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Gente, tem dias que se pega muito peixe. Pescador sabe isso. Mas tem dias que não pega-se nada. E é assim. Quando não se pega nada, é ancorar no barco, desembarcar, revisar as redes, lavar as redes, e todo dia. E o dia todo. E outra coisa, sem preguiça. Tem gente preguiçosa. Pedro poderia ter dito assim: olha, eu não peguei nada mesmo, trabalhei a noite toda, estava com frio. Vamos deixar essa rede aí, até eu só vou pescar a mão de novo. Deixa isso
vem me procurar, diz assim, pastor, deixa eu coisa com a minha filha, ela é adolescente, ela está com um problema. Eu falei, mas qual é o problema? Ela não arruma a cama. Eu falei, como assim não arruma a cama? Ela acorda de manhã, sai, vai para a escola e tal, volta e a cama dela está desarrumada. E eu não lembro mais. E eu chego lá e falo para ela, filha, você tem uma cama, você tem uma seu quarto. Ela fala assim, mas para que, mãe, você vai voltar dormir de novo? Uma boa justificativa, né? Certo? Pegando o dia que assim, casa da cor, essa rede aí, à noite eu vou pensar, só vou pensar à noite, deixa essa rede aí. Gente que não rola para fazer as coisas, tem que se fazer. Gente que arruma desculpas para não trabalhar. Mas confiança em Deus, meus irmãos, é fazer o que tem que fazer, as rotinas da vida, do dia a dia, sem reclamar. Como é que eu sei que Pedro fez? Bem, ele estava lavando as redes, Jesus chega, manda ele empurrar o barco um pouco mais adiante, para que ele pudesse pregar, e Pedro não falou nada. Ele empurrou o barco e voltou a lavar as redes. As rotinas da vida, muitas vezes, são assim. Todo dia, às vezes, tem a mesma coisa, os mesmos problemas, as mesmas lutas. Você é jovem, você sabe o que está falando. Não é fácil ser jovem, não é fácil ser adolescente, não é fácil estar na escola. E ainda assim confiar e continuar confiando que o Senhor está perto da gente ali, naqueles lugares, naquilo que eu estou fazendo. E que tudo que eu faço é para a glória de Deus. E que meu Senhor me recompensará nas mínimas coisas, nas rotinas da vida. Mas não é fácil. Meus irmãos, Deus nos encontra nas rotinas da vida. No cotidiano. O que Pedro está fazendo? Lavando redes. Esse era o seu trabalho. Esse era o seu ganho-pão. Gente, nenhum de nós aqui temos uma história cada dia diferente, emocionante, vibrante, fantástica, milagres, acontecimentos e realizações. Não. Você quer ser vigarista, você sabe, você tem uma rotina mascarada para cumprir lá. E sempre isso. Entendeu? Ninguém tem uma vida que é só milagre, só Deus, irmão, vai, só Deus. Não. Pedro tinha tido uma noite de frustrações, não pegou nada, estava lá lavando as redes. Meus irmãos, ninguém vai ter uma vida onde cada dia é um lugar diferente, uma experiência maravilhosa de fé. Nossa vida é mais rotina, é levantar, tomar a cama, tomar café, ir para o trabalho, almoçar, trabalhar, ir para a faculdade, dormir, acordar, tomar café, arrumar. A vida é assim, você vai sair daqui desse acampamento na terça-feira, vai ficar até terça-feira e você não vai para o paraíso. Vamos voltar para a rotina. E além disso, ele fala assim, o povo vai embora, aí fica no coração da gente aquele negócio. Poxa, o pessoal agora vai para cá, a gente só vai receber não sei quando. A vida é assim. O filho chegou no pai e falou assim, pai, eu venho cavalgando, cadê o cavalo? Cadê? Ali, isso aí. O filho chegou no pai e falou assim, pai, eu venho cavalgando com o meu cavalo. E o cavalo tropeçou, pai. E eu caí, pai. E ele caiu em cima de mim, pai. Eu me machuquei, ele não me machucou. Pai, não tem nada. Aí o pai falou assim, meu filho, eu também vim cavalgando. Eu não caí, o cavalo não caiu. Cheguei em segurança. Uma experiência de fé. A vida é assim. É enxergar Deus nas experiências cotidianas. Nas rotinas da vida, o Senhor está ali, o Senhor nos leva. Nas rotinas da vida, é o Senhor que nos ampara, nos guarda, nos fortalece. E devemos fazer tudo sem preguiça, sem murmurar, sem brigar com os outros, confiando no Senhor comigo está. Aqueles que almejam aí o pastorado, não é muito fácil você chegar todos os dias de manhã no seu escritório, pegar seus livros todo dia, das 7 às 11h30, estudar, todos os dias, no meu caso, por 25 anos, não é fácil. E aí vem um problema, vem outro, vem uma bênção, vem outro, vem um convertido, sai alguém, é uma luta, vida é assim, gente. Pedro não pegou nada, desceu o barco, lavando as redes, confiando, aprendendo a confiar em Deus ali como pregador. Segundo lugar, então primeiro, confiança para enfrentar as rotinas da vida. A
Acredite em Deus que Ele está cuidando da sua rotina. Segundo, confiança que vive uma expectativa de boas oportunidades trazidas por Deus. O versículo 2 diz que, havendo desembarcado, lavavam as redes. Pedro poderia não ter lavado as redes, mas ele lavava as redes. Isso é um indicativo de que havia alguma expectativa. Veja, Pedro não havia ganhado nada, mas logo desembarcou, lavava as redes. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, lave suas redes. Porque se Deus pedir para você lançar ela de volta, está pronta. E se não pedir, está lavada. Lave a rede. Fique pronto. Diga como Isaías: Senhor, estou aqui. Se o Senhor quiser usar esse vaso quebrado, arrebentado, estou aqui, estou na pista. Me use. Alguém diz assim: se Deus me avisa que um pregador ia estar aqui na praia e ia pedir que eu lançasse as redes, eu tinha lavado. Escute, a vida privilegia os preparados. Então prepare-se. Prepare-se. Jesus disse várias vezes: estai vós prontos. No seminário tinha uma matéria que chamava Teologia Pastoral. E lá a gente aprendia os trabalhos pastorais. E naquela época, irmãos, eu era novo convertido no seminário, tinha poucos anos convertido. Eu estava aprendendo em agosto por fazer trabalhos, por exemplo, escritos. Então eu não gostava muito, né? Eu tinha muita dificuldade de fazer trabalho. Para você ter uma ideia, quando eu terminei meu mestrado, eu levei 4 anos para concluir o TCC. Agora eu 10 anos atrás. Eu não gostava dessas coisas, achava muito burocrático. E aí um dia nós chegamos na sala de aula, 20 alunos, todo mundo sabia que eu gostava de fazer trabalho. O pastor Jairson, que era o nosso professor da época lá, chegou e falou assim: gente, é o seguinte, um voluntário para a gente começar a nossa aula hoje. Aí, você já percebeu que eu sou sanguíneo. Hoje eu estou moderado. Na época, eu era daqueles que primeiro fazia tudo que eu pensava que estava fazendo. Quando ele falou assim, foi automático, eu nem pensei. Ele falou assim: então vem aqui à frente. Quando eu mandou ir à frente, o pessoal viu o pessoal rindo, né? Baixinho, os homens assim, rindo, porque eu não gostava de fazer trabalho. E aí todo mundo achando que ia ser esse a delegação dele, né? Ia mandar fazer o trabalho. E eu fui à frente. Aí ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: irmão, Deus te abençoe. Hoje a nossa aula não é sobre trabalho, não é sobre atos pastorais, é sobre o protagonismo, a disposição para servir. E pastor tem que ter disposição para servir, tem que ter disposição para liderar. Então, parabéns pela sua disposição. Você veio aqui, você deu a mão, teve coragem. Parabéns, você está dispensado no trabalho desse trimestre. Aí quando ele falou assim, eu olhei para ele. Aí eu olhei para o pessoal sentado e fiz assim. Olha só, que bênção, né? Você foi graça de Deus, viu? Tá bom? Isso foi uma misericórdia de Deus, né? Mas eu fiquei tão feliz, né? Naquele dia ali. Depois eu tive que fazer meus trabalhos no meio e tal, aí outro trimestre, mas aquele eu fui abençoado nesse sentido aí. Portanto, prepare-se, prepare as suas redes. Se Deus não pedir, estarão limpas. Se Deus pedir, você não pronto. Qualquer hora dessa você vai pedir suas redes. E se não pedir também, fique tranquilo, você está preparado. Para de pensar assim: Deus precisa de mim para o seu trabalho. Escuta aqui, irmão. Olha só, você que é jovem. Abre bem meus ouvidos. Não fique pensando só: Deus precisa de mim para o seu trabalho. Meus irmãos, Deus é Deus. Ele é o Senhor. Ele fez tudo ser sem conserto nenhum. Criou em poucos dias. Ele é Deus. Deus é o soberano Senhor.
está cobrando, de repente as oportunidades vêm, aí vamos dizer, podia ser eu. Pois é, eu não estava preparado. Lembra quando teve aquele problema lá dos filisteus de Israel, que aí surgiu o Golias lá e o povo de Israel, ninguém cantava homem. De repente aparece um guri lá, ninguém tinha ouvido falar dele, ele vem lá e fala, Saul, pode deixar que eu vou enfrentar esse Golias aí. Você é pequeno, jovem, usa minha armadura, você não tem condições. Aí acabou de falar assim, pois é, quando eu estava lá cuidando de ovelha, ninguém via. Um dia veio um leão, catou uma ovelha, eu fui lá, peguei o bicho na barca, tomei a ovelha dele, aí veio um urso, matei o urso. Deus vai me dar graça, você me deu lá, vai me dar aqui. Na tua vida secreta com Deus, é que você vence suas maiores batalhas, é que você se prepara para a vida pública. É na intimidade com Deus, é no secreto com Deus. Não foi sem razão, meus irmãos, Jesus disse assim, ó, eu como teu pai, em secreto, fala com teu Deus, e ele te ouvirá. Irmão, muitos de nós caímos publicamente, porque vai cair secretamente, ó. O diário de Deus não acontece. Todo cristão deveria pensar nisso. 1 Pedro 3,15 diz assim, ó, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados, note, sempre preparados, para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que pedir a razão da sua fé. Ei, meu irmão, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de falar de Cristo, a única esperança para o perdido, porque a gente guardou a palavra, memorizou o versículo e não tem coragem de abrir a boca e falar. E às vezes é a última oportunidade. Quando eu trabalhava no Rio Grande do Sul, trabalhei por 5 anos com contabilidade. Tinha um balcão, eu ficava atrás do balcão trabalhando ali. Aí chegou um rapaz de manhã, cliente do meu patrão, o Antônio, já estava com o senhor. Aí ele chegou de manhã, meu patrão não tinha chegado ainda, a gente começou a conversar, e naquela época, irmãos, eu era mal convertido, então eu estava num ânimo espiritual assim, eu estava aprendendo as coisas de Deus, estava aprendendo até a rocha. Ah, meu filho, estava na mira, ia levar chuva. E ele chegou e a gente começou a conversar em Bíblia. E eu me lembro que ele conversou um pouco com o rapaz, você tem que pegar sua vida por Jesus, vai que você vai embora hoje, eu lá num bairro chamado Rio do Norte, então tinha um trecho de pista, né, para ele poder chegar lá. Eu falei, meu pai, você resolveu seu com Deus, vai que você vai embora hoje, acontece alguma coisa, você morre. Meus irmãos do céu, vocês acreditam que ele foi atropelado naquele dia? Quase morreu. Eu fui visitá-lo no hospital. Ele estava meio assim comigo. Ele achou que foi eu, né? Pronto, tem nada a ver com isso aí. Não tem nada a ver com isso aí, eu só te alertei. Deus está te falando, ele falou a verdade. Acerta a sua vida com Deus. Quantas oportunidades nós perdemos porque nós não estamos preparados, meus irmãos, não é? Aí muita gente diz assim, pastor, vamos fazer um curso de evangelismo para eu me preparar. Na igreja, às vezes, não parece algo assim. Parece aqui, pastor, chamar. De quando vem? Nada parece, né? Fala assim, pastor, vamos fazer um curso de evangelismo. Aí faz um curso, 2 cursos, 3 cursos. Faz 20 anos que está fazendo curso. E não falou de Jesus para ninguém. Para ninguém. Gente, uma das coisas mais fáceis na vida é falar de Cristo. É contar o que Cristo fez por mim e por você. É contar como Ele entrou na nossa vida. É contar como depois Ele entrou na nossa vida, a gente se tornou alguém diferente, com razão para viver, com destino eterno seguro, com esperança, com conhecimento. Então, nós podemos contar sobre o grande amor de Deus, contar sobre a terrível situação do pecado, contar sobre o arrependimento na fé, contar que Jesus é o caminho, contar ao pecador que a única obra que salva é a que Jesus fez na cruz. É difícil isso? Não é, mas às vezes nós não estamos preparados. Aí tem pessoas que dizem, eu não fiz curso de evangelismo, então não estou preparado. Tem curso, não está preparado. Tem as redes, mas são sujas. Gente, quem foi salvo, quem vive de maneira santa, quem colocou sua vida nas mãos de Deus para servir, tem que confiar nele. Tem que crer, tem que abrir a boca e falar. E quem confia de verdade, vive preparado e aproveita as oportunidades, senão tem fosse fácil.
seminário que eu estudei, o Márcio também estudou e a Ivete. Quando eles chegaram lá, o rapaz chegou para o Márcio e falou assim: irmão Márcio, sabe aquela mocinha lá? Ah, sim, a Ivete. Então, estou interessado nela. Sério? Sério? Só que eu não tenho coragem de chegar com ela para ficar. Não sei, estou meio com medo. Mas você está sendo correspondido? Aí ela me dá umas olhadas. Aí o Márcio falou assim: o que você está esperando, filho? Vai mais aí! Fala com ela, dá um recado, pede uma autorização, vai lá! Aí o rapaz falou: eu vou orar mais uma semana. Ó, você chega lá, senão eu cheirinho. Para encurtar a conversa, quando o Márcio chegou, o Márcio ganhou, o Márcio casou, ele tem 2 filhos, ele pastorou em São Paulo, lá dentro, seu namorado, está chupando dele até hoje. Esteja preparado e aproveite as oportunidades. Deus abriu a porta, entre. Esteja preparado. Eu fui para a Associação da Ibresse há 4 anos atrás, e aí eu estava bem cansado naquela época, bem esgotado. Aí eu pensei assim: Senhor, eu vou ficar no meu plano, não vou me envolver com nada, e pronto, já está bom, estou participando, está ótimo. Mas depois de umas 3 mensagens, falei: tá bom, senhor, eu posso ajudar na diretoria. Aí passou mais umas 2 mensagens, falei: tá bom, senhor, eu posso ajudar a diretoria também, eu posso me candidatar para alguma coisa. Mas eu não falei nada para ninguém. Deus está falando no meu coração. No penúltimo dia da eleição, 20 candidatos, 8 foram eleitos. Eu fui eleito. Dentre os 8, 2 foram indicados para a presidência. Eu fui entre os 2. E dos 2, ele me elegeu o presidente da nossa associação no estado de São Paulo. Deus me responsabilizou e eu tive que aceitar a vontade de Deus. A gente tem que estar preparado. Você não sabe os planos de Deus, preparado para as oportunidades de trabalho, de estudos, de compras, de relacionamentos. Preparado para os planos de Deus na sua vida. Escute, os planos de Deus são maiores, melhores que os seus e os meus. O meu sonho era ser professor de faculdade, universidade. Lutei por isso muitos anos. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu entrei uma tarde na escola, desliguei, sentei na carteira, na Pressária, na Carana. Eu estava dando curso da minha vida, ciências contábeis. Eu entrei, sentei, estava todo feliz fazendo aquele negócio. Quando eu sentei assim, comecei a pegar meu material, Deus falou no meu coração: hoje eu vou tirar o seu prazer de mim. Eu pensei assim: nossa, que pensamento bom que a gente tem nessa vida. Deu uma chamada na cabeça, ver se espantava os pensamentos. Estudei aquele dia, terminou, fui embora. Irmãos, eu não amava mais, sabe? Porque depois que eu converti, eu aprendi a amar os estudos. Só que quando eu acordei no outro dia, o dia começou a passar, comecei a pegar uma comida e pensar que a noite eu tenho que ir para a faculdade. Eu digo: nossa, eu tenho que ir para a faculdade. Eu, como assim? Eu vou ter que ir? Claro que tem que ir. É a faculdade dos meus sonhos. Irmãos, acabou o meu prazer de ir. Deus já vem trabalhando no chamado no meu coração ministerialmente. Enquanto eu não disse: tá bom, Senhor, o prazer, a paz, a alegria ainda não voltou. Eu saí de lá, saí do escritório de contabilidade, larguei tudo e fui servir ao Senhor. Deus, depois de 20 anos, pastoreando, me deu a alegria de poder lecionando agora na escola pública, com adolescentes e jovens, estão aprendendo a palavra de Deus, ensinando, vendo alguns deles conhecerem Jesus. Esse ano nós estamos com uma professora, mas nossa vida tem que estar nas mãos dele, preparados, redes lavadas, para fazer o que ele quer. Ele quer é maior do que você quer. Pode confiar. Em Deus você pode confiar. Mas em terceiro lugar, confiança nos leva a agir generosamente. Veja o verso 3. Diz assim: entrando em um dos barcos que eram de Pedro, gente, tinha mais de 500 barcos naquele dia. Mas Jesus entrou de quem? Do de Pedro. O que Pedro estava fazendo? Lavando azeite. Você acha que esse Deus me serve esse detalhe da vida aí? É claro que
É claro que ele serve. Então, entrando em um dos barcos, Simão pediu que afastasse o povo para a praia, assentando-se e ensinava do barco as multidões. Veja, Pedro cedeu o seu barco para que Jesus fizesse dele um público. Veja que coração generoso Deus já estava dando para Pedro. Pedro trabalhou a noite toda, não pescou um peixe, estava cansado, molhado, frustrado. Jesus chega e diz assim: no barco, ô Simão. Aí o Simão diz: agora, Simão, vem aqui. Bom, na verdade eu não sei o que ele falou, não. Isso aí foi eu falei, não dá atenção. Mas eu sei que ele prestou o barco. Jesus falou: senhor, traz esse barco aí. Gente, Pedro podia ter falado assim: folgar esse barco inteiro, hein? Será que ele não viu trabalhando a noite toda? Ele não pensa que ele não pegar essa palavra aí? Folgar, ele foi pedir o André, quem foi pedir outro? Será que ele não veio que estou exausto? Por que ele não pega outro que tinha mais de 500? Mas não, Jesus pediu, Pedro generosamente atendeu. Mas tem gente, às vezes na vida, que é folgada, você também tem, viu? Isso aí não dá para negar, não. Você dá a mão, o cara quer o braço, você dá o braço e dá a perna. Tem gente que está querendo folgada? Você tem. Claro que tem, né? Quando eu tive meu luz de mel, foi aqui em Florianópolis. Aí nós fomos numa pousada e conhecemos um casal que era filho dos donos da pousada. Assim, a gente fez amizades, assim, mas coisa leve. Passou uns 3 meses, eles me ligaram. Eu estava em Marilândia ainda, na casa da minha mãe. Eles falaram assim: nós estamos passando por perto, para a gente chegar um pouquinho aí, a gente. Não, dá para dar um pouso para a gente aí? Vai, dá, né? Hospitalidade faz parte. Aí eles vieram, a gente pensa no casal folgado. Folgado, filho. Chegaram na casa da minha mãe, já chegaram, colocaram a mala, o sujeito já deitou no sofá, já foi abrir na geladeira. O sujeito folgado. Tem gente assim? Tem. Mas isso não é desculpa para eu não ser generoso. Não é. Escute, tudo que Deus te deu é para abençoar outras pessoas a partir da sua vida. Conhece esse ditado? Quem não vive para servir, não serve para viver. Deus nos deu a vida para a gente servir outros. Hoje a gente aqui serve por causa de outros. Tudo que Deus nos deu foi para abençoar milhares. Tudo que Deus nos deu foi para a sua glória. Não é para a gente. Nós somos mordomos. Mas pastor, como é que eu posso abençoar outros com meus recursos, com minha vida, com meus talentos, com as minhas habilidades? Não, é o seguinte, deixa eu te dizer, eu não sei. Eu não sei. Eu pergunto todo dia para Deus: Senhor, eu acordei, estou com saúde, eu tenho um trabalho, eu tenho o que fazer, como é que o Senhor quer que eu consiga? A quem o Senhor quer usar a minha vida? Para quem? Com quem você quer que o Senhor quer que eu fale? Todo dia eu pergunto para Deus, irmãos. Eu vivo perguntando para Ele. Mas uma coisa eu sei, eu tenho que agir generosamente. Por causa dele, que ainda eu sou generoso. Veja, nessa última associação que aconteceu lá em janeiro, no último dia, tinha uma coleção de uma enciclopédia para ser sorteada, valia mais de R$1.000. E tinha uma cesta de chocolate que valia quase 9, né? Tudo tão caro, né? Aí, vamos lá, todo mundo esperando esse sorteio. Aí, pá, sorteou lá, número 391. Foi o irmão, louvado seja Deus, o irmão foi lá, contente da vida, não era pastor, não era missionário, era o irmão da igreja. Foi lá, ganhou, meus amigos. Lá no altar, ele falou assim: irmãos, eu quero dar isso aqui pro meu pastor. Imagina o pastor ali, figurando. O pastor, aleluia, saiu pelo corredor, foi lá nessa passada e deu uma coleção do pastor. E aí nós oramos, agradecendo, ele foi sentar, sorteou o número, 150, o número, 130, já foi embora. Está dormindo aí no 115, hein? E fala, 391, ganhou a cesta de novo. O meu camarada ganhou a coleção, ganhou a cesta de novo. Você acha que isso é coincidência? Não, isso se chama cristocidência. Deus abençoa generosos. Aliás, o provérbio diz: a alma generosa e engordará. É sério, mas eu sou fitness.
uma média lá no negócio, tá bom? Então, Deus abençoa pessoas generosas. Por exemplo, disse da igreja local. Deus mandou o filho pago. Mandou. As ofertas alçadas, as contribuições missionárias, os missionários. Então, pô, está claro. Mas tem gente que nem isso faz. Eu vejo na Campinas, gente. Hoje tem psicólogo de cachorro, saquinho para matar cocô de cachorro na rua, e não sei o quê. Esses dias eu entrei no supermercado, e aí eu recebi uma senhora com um carrinho assim, eu pensei, deve ser recém-nascido. Gente, quando eu olhei no carrinho, 2 cachorrinhos, carrinho de bebê. Eu pensei, Senhor, amado, tem misericórdia, tem compaixão, Deus, tem misericórdia. Mas é o nosso mundo, não é? Estão se gastando mais nessas coisas, que missões que correndo de Deus. Um dia nós vamos chegar diante deles, já pensou nisso? E ele vai perguntar: o que foi que eu fiz com a vida que ele me deu, com os talentos que ele me deu, com os recursos que ele me deu? Será que eu gastei isso mais com cocô de cachorro que obra missionária? Como que foi que eu gastei minha vida? Uma das emoções mais fortes que eu senti em Campinas foi quando a gente começou a igreja, meu filho. Nós tínhamos um curso de correspondência que recebemos lá um pedido de uma senhora para fazermos uma visita. Eu peguei minha esposa e fui lá. Aí nós estávamos lá na igreja, chegando lá, procurando a casa dela, demoramos a achar. Por fim, achamos um terreno com uma cerca velha, um portãozinho velho. Aí na frente tinha lá umas plantações ruins, e lá no fundo, a meia água tinha uma meia água, também bem velha. Batemos palma, ela veio, aí ela falou assim: vocês são de Campinas? Vocês fazem o curso de correspondência? A gente, eu estava tanto esperando vocês virem aqui, entra na minha casa, por favor. A gente entrou e a gente ficou conversando, e ela falou assim: olha, eu aceitei Jesus como Salvador semana passada, fazendo um curso, eu não sabia o que fazer, eu estou aqui para vocês, sempre me desculpe, mas será que vocês podem fazer alguma coisa por nós aqui? Eu falei: o que o senhor quer que faz? Eu queria que as culto. Falei: onde? Aqui na minha casa! Olha a minha casa! Vai fazer culto aqui? Irmãos, eu olhei assim na casa, era meia água, não meia água. Se alguém entrasse na cozinha, alguém tinha que sair. Falei: dá sim. E foi ali que nós começamos a Igreja Batista de Glória hoje no Mirim. Hoje tem tempo, tem casa pastoral, tem pastor, tem uma igreja formada lá. Veja, Deus trabalhou uma mulher generosa. Tem pessoas que têm carro novo, grande, mas nunca levou para a igreja. Tem pessoas que têm uma casa grande, mas nunca fez um culto. Tem jovem aí, luta com qualquer uma rua, com qualquer coisa, mas nunca ganhou uma alma. Nunca sentou alguém para falar de Jesus. Nunca leu um estudo bíblico. Escute, o que é que você está fazendo da sua vida? Eu estava no cemitério esses dias em Campinas, sepultando uma pessoa lá. Aí, quando eu estava descendo o caixão assim, eu senti que eu estava fazendo assim uma plaquinha, porque lá, todo gravado minhas plaquinhas, aí eu tirei o pé da plaquinha e olhei, Luciano do Vale. Luciano do Vale. Famosíssimo, comentarista famosíssimo, irmãos, debaixo do que Deus fez. O que levou dessa vida? Nada. Ei, você tem que estar preparado para servir a Deus, você tem que estar pronto para servir a Deus, você tem que confiar e agir generosamente com a sua vida. Pedro, não no seu quarto, o Senhor está aí. Olha só. Em quarto lugar, confiança que nos leva a encarar as frustrações da vida. Que nós, Pedro, o texto diz que eles, havendo trabalhado a noite toda, nada pegaram. Senhor, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Confiança que nos leva a encarar as frustrações da vida. Diz o versículo 5. Trabalhou a noite toda e nada, olhado, cansado, com fome, nada, nem um peixe. Às vezes, tentando me sair, a vida destrói sonhos. Não tem uma música que diz isso? Acho que não vai hoje. A vida
você chegou aqui nesse acampamento, meu irmão e irmã, por fora bela de obra, por dentro destruído, desanimado, pensando até deixar o caminho, pensando assim, não vale a pena não, porque toda essa minha vida aí eu não estou fazendo nada. Escute, confiança nos leva a encarar as situações da vida, encarar a vida como ela é, crendo que Deus possível está. Fui pescar em janeiro, com o colega da igreja, bom pescador. Aí nós chegamos no pesqueiro, gente, quem é pescador sabe isso, nós chegamos lá assim, estava borbulhando a água, assim, até o peixe. Tinha ficado uns 15 dias no final do ano, sem ninguém, esse cara tinha peixe, o outro. Aí nós fomos passando perto do nosso amigo que estava lá, assim, os passaguados, com aquele saco que o pessoal coloca peixe, não vai batendo na água, cheio de peixe. Falei, hoje, filho, hoje as irmãos estão enroladas. Hoje nós vamos lavar ela nesse lugar aqui, hoje nós vamos pescar doidado. Eu fui para um lugar, meu irmão veio para outro, o tempo foi passando, meia hora, nada de peixe de escapense. 1 hora nada, 1 hora e meia nada, o pessoal pega aqui, pega ali, pega lá, criança, pegando idoso, pegando, nada. Nada, sabe o que é nada? Nada. Do jeito que eu colocava a minhoca, ela saía e assim. Então, às vezes assim, nada, pescava nada. Resultado, chegou meio-dia, eu peguei um peixe. Eu estava numa vergonha, assim, não faz ideia. Aí, entrei na estrada e levantei, fui na direção do irmão. De longe ele falou: você, pastor, bom dia, hein? Olha aqui o negócio. Pesquei que não me olha para mim, depois só pesquei para os outros, olha só. E eu nada. Ele falou assim: e aí, senhor, pegou muito? Eu falei: não, só vim para passar tempo, só para descansar na cabeça. Com vergonha de dizer que tinha pegado. Gente, às vezes a vida é assim. E a gente tem que encarar essas frustrações. Lembra de José do Egito? Tinha sonhos, tinha planos, tinha família. Foi desprezado, vendido, acusado, preso. Deus estava com ele, pelo contrário, estava lapidando José para colocar como governador do Egito. Mas às vezes a vida destrói os sonhos. Aprenda a lidar com as situações, encarar as realidades. No próximo momento, pode ter uma bênção de Deus reservada inteira para você. Quinto, confiança que se derrama em atitude obediente. Versículo 5 e 6, ele diz assim: respondeu o Senhor: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Meus irmãos, nem sempre a gente vai ser tocado a obedecer. Não é todo culto que você vai chegar, ouvir a palavra, o seu coração vai ficar pulsando, você vai sair de lá dizendo assim: agora eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou obedecer, eu vou servir, eu vou ser o melhor. Não, às vezes não. Às vezes não acontece. E às vezes você sai geladão. Nem sempre receberemos confirmações divinas para obedecer. Há pessoas que estão esperando ser tocadas para obedecer. E dizem assim: o dia que Deus me tocar, o dia que Deus falar comigo, o dia que Deus me tocar, eu vou fazer o que, mano? É melhor não vamos esperar acontecer isso, não. Às vezes a cutucada de Deus dói, e muito. Lá no interior do Paraná, uma jovem seminarista começou a ser eliminada. E as pessoas começaram a dizer isso dela: olha, você é uma moça muito bonita. Puxa, você é diferente, você é um cabelo assim, especial. E aquilo começou a subir no coração dela. Ela abandonou o seminário e foi dedicar-se à moda. E se tornou um modelo. E começou a fazer propaganda aqui, propaganda ali, propaganda lá. Um dia, voltando para a cidade, foi no trabalho, acidente de carro. Ninguém se feriu. A não ser quebrou o povo no meio. Foi para cima de uma cadeira de rodas. Eu conheci ela pessoalmente. A missionária que trabalha conosco na nossa igreja cuidou dela um bom tempo lá em Goiás. Foi ruim para ela, foi péssimo, mas não foi tão péssimo, porque desde que isso aconteceu, ela voltou para o caminho, terminou o seu curso, tem se dedicado há mais de 30 anos a ser missionária, a servir o reino de Deus. Mas precisa chegar numa situação dessa. Sexto, agora estou acelerando porque o meu tempo já acabou. Eu não vou usar mais relógio, não. Eu fico aqui, esse negócio está me dando rápido demais. Sexto lugar para a gente no finalzinho: confiança que nos leva ao quebrantamento.
Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. O que é o quebrantamento? É a antessala do avivamento. Quando Deus quer o nosso coração, é que em seguida Ele vai nos avivar. Ele vai causar um avivamento no nosso coração. Queridos, talvez tenha faltado quebrantamento. Vejam como é que Pedro reage às ações de Deus. Quando ele vê aquilo, ele vai e lança as redes, pega aquele monte de peixe, quase que o tardo inteiro, né? Ele vem, ele pensa, não é o normal, ele é o Senhor. Ele vem, larga tudo, prostra-se diante do Senhor, confessa Jesus como seu Senhor, reconhece que Ele é Deus, admite sua pecaminosidade, e no decorrer da jornada de Pedro, ele vai aprender que é Jesus quem dá as cartas para a nossa vida. Ele vai aprender a falar da obra de Jesus, da pessoa de Jesus. Ele vai andar com Jesus pelo resto das suas vidas, pelos próximos 30 anos. Foi Pedro quem disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois ele escreveu: Jesus é a pedra angular. Depois ele disse: Jesus é o grande pastor. Depois ele disse: Ele é o sumo pastor. Significa, irmão e irmã, que toda a vida você vai ter que vigiar e guardar seu coração e precisar ter quebrantado aos pés de Deus, para que Deus continue usando para dar a nossa. E por fim, confiança que nos faz viver para o seu agrado. Bom, nos versos de 8 a 11, Pedro se prostra, aí Jesus então diz para ele no finalzinho, né? Vem, segue. E aí diz o texto, eles deixando tudo, verso 11, seguiram a Jesus. Confiança que lhes faz viver para o agrado do Senhor. Eu vou concluir. Bom, sabe qual foi a última palavra da vida de Pedro? Está lá na segunda carta dele. Ele escreveu assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória hoje e eternamente. Sabe que Pedro morreu crucificado a cabeça para baixo e feliz, não é? Ele tem 30 anos de vida andando com Jesus, ele sofreu com Jesus, ele teve medo, negou Jesus, ele se arrependeu, negou Jesus, ele pregou sobre Jesus, foi perseguido por causa de Jesus, foi repreendido por Paulo, mas no fim da história diz que ele não quis ser crucificado por Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, mas ele seguiu Jesus até o fim, e tudo começou, e um dia, de uma noite, um dia, quando antes de uma noite frustrada, de uma pesca mal sucedida, quando Jesus o encontrou na praia, e ele sai de lá para ser um servo de Deus até o fim. Confiança que aceitou o chamado de Deus. Termino. Confiança que nos deve andar com Jesus e seguir adiante. Agora estamos terminando então essa. Deixa eu fazer 3 apelos. Espero que Deus tenha abençoado o seu coração. Primeiro, se você ainda não depositou sua confiança em Jesus como seu Salvador, rapaz, não traga mais isso. Já passou da hora. Tem gente que já é quase inteiro do vídeo, tanto não conhece a vida, não pegou a vida com Jesus ainda. Entrega a sua vida a Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Deixe a água da vida cair aqui, ali na sua vida. Deixe Ele mudar seu coração e você vai ser feliz de verdade. Segundo, se os dias têm sido difíceis, ou seja, mais dos peixes do que do pescador, continue confiando em Deus. Você acha que esses 25 anos na igreja foram fáceis? Você acha que esses 35 anos do pastor Samuel foram fáceis? Não sei quantos anos todos os pastores estão aqui na igreja. Você acha que é fácil seguir a Deus? Queridos, se fosse fácil, nós teríamos muito mais gente entrando do que gente deixando a igreja. Continue buscando. Ele nunca disse que ia ser fácil. Sempre falou: o caminho é estreito e apertado. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Então, meu querido, continue servindo o Senhor, leia a sua Bíblia, ore, frequente a casa de Deus, fale de Cristo, continue, diga, porque o Senhor manda, eu lanço minhas redes. E por fim, procure viver para a graça de Deus, nas mínimas coisas, dentro da sua casa, no seu trabalho, puxe o que você vai. Talvez você vai ser humilhado por isso. Pague o preço que você vai pagar.
bem-estar, servo bom e fiel. Entra no descanso do seu Senhor. Qual é a recompensa que você está preferindo? Esse mundo vai dar e vai ficar? Ou aquela que Jesus prometeu? Confie. Pode ter. Continue confiando em Deus. E as redes preparadas, diga, Senhor, sobre o teu palavra. Querido Deus, obrigado por esse momento tão querido aqui neste lugar. Qualquer um de nós aqui poderia estar fazendo qualquer outra coisa hoje. Inclusive em casa, coisas boas, como descansando em família, terminando o trabalho da faculdade, se preparando para o dia seguinte, coisas até úteis, certas, mas aprove ao Senhor colocar no nosso coração estar aqui. Nós não cremos em coincidência, nós cremos em Cristocência. Cremos que o Senhor move até os ventos, se for necessário, o mar, se for necessário, para falar uma alma, para trabalhar uma vida. Ó, que essa vida seja nossa. Se o Senhor tiver que falar com alguém, fala com a gente. Trabalha a gente. Para quando a gente voltar para casa, a gente não precisa mesmo. A gente tem decidido de verdade. E não é nem ir para o campo missionário, pastoral, ser seminarista, talvez algum Senhor chame mesmo, mas é a gente simplesmente ter a nossa rede sempre lavada e pronta, confiando no Senhor para servir o Senhor. Sendo a bênção em casa, no trabalho, na rua, onde o Senhor designar. Ajuda a gente a confiar de todo o nosso coração. E a viver conforme tua direção.